medieval isso. Rodrigo, ontem ou anteontem, o Papa, que é, diríamos, bastante progressivo, ele fez uma declaração em que ele começa a abençoar união homoafetiva. Ele fala assim, olha, pelo que eu entendi, a gente não vai celebrar o matrimônio, mas a gente pode abençoar. E aí eu te pergunto, na visão da Bíblia, que é um estudioso, como é visto que o homossexualismo existe, não existe? Lá vem com a polêmica por causa da Siqueirinha. Bom, o Siqueirinha. Pediu a mão dele ontem. O meu homem na lésbica. Pediu a mão dele ontem, Siqueirinha. claro. O Doni abandonou ele. Siqueirinha pediu a mão ontem. O Doni abandonou hoje até a palavra... Bissexual não tinha, não, viu? Você sabe que até a palavra homossexualismo que você usou não pode, né? Homossexualidade. Homoafetivo. Homossexualidade. Desculpa, Delari. Homossexualidade. O que acontece? Os homossexuais hoje se organizaram, exigem os direitos deles e tudo mais, e cada um pode exigir o seu direito, né? Isso aí, Bíblia. Agora, biblicamente falando, dizer que a união homoafetiva era uma coisa sancionada por Deus é desconsiderar a Bíblia. Não dá para ter as duas coisas. Ou você considera a união homoafetiva e rasga a Bíblia, ou você considera a Bíblia e não aceita a união homoafetiva à luz da Bíblia. À luz da Bíblia, que eu estou falando o que a Bíblia diz. Que está escrito. E Paulo colocou bem claro no Novo Testamento lá, e eles tentam agora reinterpretar Paulo, que não, Paulo está falando ali era da violência. Não, Paulo falou o seguinte, a ira de Deus se levanta contra toda sorte de impiedade, porque os homens abandonaram a sua relação natural, inflamando-se homens com homens, mulheres com mulheres, etc, etc, etc. E para deixar bem pontuado, você colocou a sua pergunta, para mim foi muito didática, mas só para não distorcerem a sua fala e a minha, sua pergunta foi, à luz da Bíblia, é certo ou errado? À luz da Bíblia, é errado. Tá bem? Ponto final. Mas você não acha que uma bênção, o Papa não pode abençoar? Porque eu acho o seguinte, se você exclui a pessoa dali, eu acho mais errado do que... Porque ele fala, casamento eu não posso fazer. Sim. Tá na Bíblia. Beleza. Mas eu posso abençoar como pessoa. Como Cristo fazia. Exatamente. Não é? Só que tem uma coisa na Bíblia muito séria, a questão da bênção, da barahá. Você não pode abençoar o que é profano. Isso não é bíblico. A pergunta é se é bíblico. Ele está perguntando se está na história, né? Exatamente. Está escrito. Mas se está escrito na história. É mais ou menos o seguinte, abençoar uma coisa que a Bíblia falou, vou dar um exemplo. A gente vai perder um tempo tremendo se a gente fosse discutir agora a pena de morte no Brasil. Sim. Por quê? Porque à luz da Constituição brasileira, isso é cláusula pétrea, se eu falar bobagem me corrijam, não tem como fazer um plebiscito agora, um governo, não, vamos mudar isso aqui, Se alguém perguntar assim, à luz da Constituição brasileira, pena de morte é legal ou ilegal? Bom, se você está perguntando à luz da Constituição brasileira, é ilegal. E à luz da Constituição americana? Aí eu vou dar outra resposta. E à luz da Constituição do Talibã? É outra resposta. É interpretativo, cada um lê e entende da sua forma. Não, mas aqui não é nem questão de ler, não. Isso aqui não é interpretativo. É o que depende da fonte que ele perguntou. Eu estou falando como as pessoas podem exatamente. Adaptar. Se me perguntar sobre pena de morte à luz da Constituição americana, eu daria outra resposta. Mas se me perguntar à luz do Brasil, é ilegal, ponto. Então, agora eu vou fazer uma pergunta. Eu entrei na questão moral, eu entrei na questão legal.